Lição 1. Cuidar da sua saúde. Ei, Ana, queria falar contigo. Sei que não tem estado a sentir-se bem ultimamente. Tens razão, já se passaram alguns dias. Acho que seria melhor consultar um médico. Concordo. É importante cuidar da sua saúde. Mesmo um problema menor pode tornar-se grave se não for controlado. Definitivamente. Não quero deixar que isto se arraste e arriscar que pior. Uma opinião profissional seria muito útil. Absolutamente. Deverá marcar uma consulta o mais rápido possível. A intervenção precoce é fundamental. Tens toda a razão. Vou ligar para o consultório do médico amanhã para marcar alguma coisa. Ótimo. Fico feliz que esteja a dar esse passo. Deixe-me saber se há algo que eu possa fazer para o apoiar neste processo. Obrigado. Isso é muito gentil da sua parte. Só ter o teu incentivo significa muito. Claro que estou aqui por si. A saúde deve ser sempre a prioridade máxima. Agradeço isso mais do que sabes. Sinto-me melhor já só tendo esta conversa. Fico feliz em ouvir isso. Não hesite em contactar-nos se precisar de alguma coisa. Vou. Muito obrigado, John. Tenho sorte de ter um amigo como tu. A qualquer hora. Cuida-se e espero que se sinta melhor em breve. Lição 2. A jornada musical de Handel. Manhã. Estava a ler sobre a vida do famoso compositor, George Frideric Handel. Sabia que ele passou a maior parte da sua carreira em Londres. Fascinante. Não sabia que o Handel estava baseado em Inglaterra durante tanto tempo. O que mais aprendeu sobre a sua viagem musical? Bem, parece que o seu patrocinador era o eleitor de Hanover, que mais tarde se tornou o Rei Jorge e da Grã-Bretanha. Handel encontrou grande sucesso em Londres. É uma ligação impressionante. Pergunto-me como Handel inicialmente acabou em Inglaterra sob o patrocínio do eleitor. Pelo que percebo, Handel visitou Londres pela primeira vez em 1710 e decidiu ficar, compondo óperas muito bem recebidas. Deve ter sido um momento emocionante para ele, fazer a transição da Alemanha para prosperar na movimentada cena musical londrina. Definitivamente. O apoio do Heitor de Hanover foi crucial para permitir que Handel se concentrasse no seu trabalho criativo em Inglaterra. Adoraria saber mais sobre as óperas específicas e peças orquestrais que Handel compôs durante a sua estada em Londres. Tens algum favorito? Assim, algumas das suas obras mais famosas desse período incluem Messia, Water Music e Music for the Royal Pharex. Clássicos verdadeiramente intemporais. Que legado notável o Handel deixou para trás. Percebo porque é considerado um dos maiores compositores da era barroca. Absolutamente. A sua música continua a cativar e inspirar audiências em todo o mundo, mesmo séculos depois. Aula 3. Atribuição de gestores de projeto. Olá, Ana. Queria discutir como podemos designar melhor os gestores de projeto nas nossas equipas. Qual é a tua opinião sobre isto? Esse é um ótimo tópico, John. Também tenho pensado em formas de agilizar os nossos processos de gestão de projetos. Exatamente.
Acho que seria benéfico se todos designássemos um gestor de projeto dedicado das nossas respectivas equipas. Concordo plenamente. Ter um único ponto de contacto para cada projeto melhoraria a comunicação e a coordenação. Definitivamente. O gerente de projeto pode ser responsável por rastrear cronogramas, delegar tarefas e relatar o progresso. Excelente ideia! Isso garantiria que todos estivessem na mesma página e minimizaria as chances de as coisas caírem nas fendas. Absolutamente. Podíamos capacitar os gestores de projeto a tomarem certas decisões para manter as coisas a funcionar de forma eficiente. Gosto dessa abordagem. Isso lhes daria autonomia para solucionar problemas e fazer ajustes conforme necessário. Exatamente. E podemos fornecer aos gestores de projetos recursos e o apoio necessários para terem sucesso nas suas funções. Parece um plano sólido. Vamos marcar uma reunião para expor as especificidades e pôr em prática este novo sistema? Excelente sugestão. Vou em frente e enviarei convites para uma discussão em equipa sobre a formalização das atribuições dos gestores de projeto. Fantástico! Estou ansioso para colaborar nisso. Acho que vai fazer uma grande diferença na forma como executamos projetos. Eu também. Isto vai ser uma virada de jogo para a nossa organização. Estou entusiasmado por fazer a bola rolar. Aula 4. Preferências de reserva de viagem. Olá, Ana. Estou curioso sobre a sua abordagem para reservar viagens. Usa normalmente agentes de viagens ou prefere reservar online? Essa é uma ótima pergunta, John. Pessoalmente, sempre preferi reservar através de agentes de viagens. Acho que isso tira muito do incômodo do processo. Consigo ver o apelo disso. Ter um especialista para lidar com toda a logística e arranjos pode ser muito conveniente. Exatamente. Os agentes de viagens com quem trabalhei têm sido tão conhecedores e atentos às minhas necessidades. Para mim, valeu a pena. Interessante. Sempre reservei tudo online, mas posso imaginar a mais-valia de ter um profissional de viagens dedicado. Há definitivamente prós e contras em ambos os métodos. Alguma vez teve algum problema com a reserva online que o fez reconsiderar o uso de um agente? Agora que o mencionou, houve algumas vezes em que as coisas não correram tão bem com as reservas online. Voos atrasados, confusão com alojamentos, esse tipo de coisa. Posso, sem dúvida, relacionar-me com essa frustração. É tão bom ter alguém ao seu lado para defender em seu nome se algo correr mal. Faz uma observação muito boa. Posso ter de dar uma outra olhada aos agentes de viagens da próxima vez que planear uma grande viagem. Ficaria feliz em partilhar algumas recomendações se estiverem abertos a experimentá-lo. Os agentes com quem trabalhei foram fantásticos. Agradeço isso. Vou definitivamente manter as suas sugestões em mente. Explorar novas opções de reserva de viagens pode levar a uma experiência muito mais tranquila. Absolutamente. Estou confiante de que ficará agradavelmente surpreso com o quão útil um bom agente de viagens pode ser. Vale a pena considerar para a sua próxima aventura. Ótimo. Obrigado pelo conselho. Vou pesquisar e ver se consigo encontrar um agente que se encaixe bem. Esta conversa foi muito perspicaz.
Lição 5. Encontrar médicos de língua inglesa. Ei, Ana, posso perguntar-lhe algo sobre encontrar médicos que falam inglês? Não tenho a certeza, mas acho que a maioria dos médicos aqui fala inglês. Essa é uma ótima pergunta, John. Na minha experiência, pode realmente variar quando se trata de médicos de língua inglesa nesta área. É bom saber. Ouvi coisas mistas, por isso não tenho a certeza do que esperar. Tem alguma recomendação para encontrar um médico que aceite inglês? Absolutamente. Sugiro começar por verificar com a sua seguradora de saúde. Muitas vezes têm listas de médicos na sua rede que são fluentes em inglês. É uma ideia inteligente. Não tinha pensado em verificar com o meu seguro. Isso poderia definitivamente poupar muito tempo e frustração. Com certeza. E também pode tentar pesquisar avaliações online para ver se os doentes mencionaram as competências de inglês do médico. Excelente dica! Vou certificar-me de ler isso com atenção. As barreiras linguísticas podem dificultar a comunicação com o médico. Exatamente. É importante encontrar alguém a quem possa realmente abrir e explicar as suas preocupações sem qualquer confusão. Definitivamente. Ter esse nível de compreensão mútua e conforto com o médico é fundamental. Agradeço a sua partilha destas sugestões. Fico feliz em poder ajudar. Encontrar o médico certo que fala inglês pode fazer toda a diferença na obtenção dos cuidados de que precisa. Absolutamente. Vou colocar estas dicas para usar imediatamente. Esta conversa tem sido muito útil. Obrigado por dedicar o seu tempo. Aula 6. Explorando os pontos turísticos de Praga. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem a Praga em breve. Algum local imperdível que recomendaria? Oh, Praga é uma cidade tão bonita. Tem de ver a icónica Ponte Carlos. Sim. Ouvi dizer que a Ponte Carlos é um verdadeiro destaque. O que mais sugeriria? Bem, não pode perder o deslumbrante Castelo de Praga. A arquitetura é simplesmente de tirar o fôlego. Fantástico. Com certeza vou visitar o castelo. Há mais alguma coisa que recomendaria particularmente? Sugiro também passear pela encantadora Praça da Cidade Velha. Os edifícios medievais são simplesmente adoráveis. Sim. A Praça da Cidade Velha soa bem no meu beco. Algum alimento tradicional que devo experimentar enquanto estiver lá? Definitivamente não se esqueça de experimentar os pratos tradicionais checos como gulás e bolinhos. Tão delicioso! Isso soa bem no meu beco. Vou ter a certeza de provar a cozinha local. Vais ter um verdadeiro deleite. Praga tem uma herança cultural tão rica e a comida é incrível. Mal posso esperar. Isto deu-me algumas grandes ideias para planear uma viagem inesquecível. Obrigado pelas dicas. Fico feliz em poder ajudar. Deixe-me saber se precisar de outras recomendações de Praga enquanto planeia a sua visita. Absolutamente. Agradeço-lhe dedicar o seu tempo. Esta conversa tem sido muito útil. Aula 7. Discutindo abordagens psicológicas. Bom dia, Ana.
Ultimamente tenho estado muito interessado em psicologia. Tem alguma ideia para partilhar? Absolutamente. A psicologia é um campo fascinante. Qual é a área em particular que tem mais curiosidade? Bem, tenho lido sobre como certas condições podem ser prevenidas e tratadas. Sabe muito sobre isso? Sim, isso é um aspecto muito importante da psicologia. A intervenção precoce é fundamental para muitos problemas de saúde mental. Estou a ver. Faz sentido. Quais são algumas das abordagens psicológicas utilizadas para prevenir e tratar doenças? Ótima pergunta! A terapia cognitivo-comportamental é amplamente utilizada para ajudar as pessoas a desenvolver padrões de pensamento mais saudáveis. Interessante. Ouvi falar disso, mas não sei muito sobre isso. Como funciona a terapia cognitivo-comportamental? Tem como foco identificar e desafiar pensamentos negativos ou distorcidos que contribuem para comportamentos problemáticos. Vejo. Isso soa como uma maneira proativa de resolver as causas raiz. Que outras abordagens são comuns? Outra área de interesse para muitos psicólogos clínicos é a compreensão e abordagem do comportamento violento. Sim. Essa é certamente uma questão complexa e importante. Que tipo de técnicas são utilizadas lá? Os psicólogos podem usar uma combinação de aconselhamento, estratégias de controle da raiva e até medicação em alguns casos. Fascinante. Estou muito contente por termos de discutir isto. Deu-me uma excelente visão geral da área. Estou feliz por poder fornecer algumas informações úteis sobre as abordagens psicológicas utilizadas para a prevenção e tratamento. Definitivamente. Esta foi uma conversa esclarecedora. Agradeço que dedique algum tempo a partilhar os seus conhecimentos. Aula 8. Descobrindo inovações sustentáveis. Ei, Ana, ouvi falar de algumas inovações sustentáveis muito fixas usando culturas. Sabe alguma coisa sobre isso? Oh sim, existem alguns desenvolvimentos fascinantes. Uma área é o uso de culturas para fazer coisas como tinta e tintas. Uau, isso é impressionante. Nunca teria pensado que se pudesse fazer tinta a partir de culturas. Como é que isso funciona exatamente? Bem, certas culturas como o amendoim podem ser processadas para extrair óleos que podem ser usados como base para tintas e tintas. Fascinante. Isso é muito inovador. Que outras aplicações existem para estes materiais à base de culturas? Também estão a ser usados para fazer óleos de cozinha e cosméticos, reduzindo a necessidade de produtos à base de petróleo. Entendo. É uma maneira de criar alternativas mais sustentáveis aos itens comuns do dia a dia. Isso é muito fixe. Absolutamente. É um ótimo exemplo de como podemos aproveitar o poder da natureza para desenvolver soluções ecológicas. Adoro aprender sobre inovações como esta. Isso deixa-me esperançoso para o futuro e para a nossa capacidade de ser mais sustentável. Também eu. É emocionante ver a criatividade e a resolução de problemas a acontecer neste espaço. Há tanto potencial. Definitivamente. Esta foi uma conversa muito esclarecedora. Obrigado por partilhar o seu conhecimento sobre este tema. Fico feliz em poder dar-vos uma visão geral de alguns destes usos inovadores para as culturas.
É uma área fascinante. Absolutamente. Agradeço-lhe dedicar o seu tempo. Sinto-me inspirado a aprender mais sobre inovações sustentáveis. Lição 9. Abraçando a diversidade. Bom dia, Ana. Estava a pensar na criatividade e na importância de apreciar as diversas perspectivas. Absolutamente. Não poderia estar mais de acordo. Abraçar diversos pontos de vista é fundamental para estimular a inovação. Definitivamente. Quando saímos das nossas próprias bolhas, é uma grande oportunidade para alargar os nossos horizontes. Exatamente. A diversidade permite-nos ver as coisas de novos ângulos e descobrir soluções únicas. Absolutamente. E não se trata apenas de criatividade. A diversidade aumenta a nossa compreensão do mundo. Tens toda a razão. Apreciar diferentes culturas, origens e experiências é tão enriquecedor. Definitivamente. Torna a vida mais vibrante e interessante quando estamos abertos a ideias diversas. Não poderia ter dito melhor. A diversidade é uma oportunidade maravilhosa para crescer e aprender. Totalmente. E acho que é importante procurar ativamente diversas perspectivas, em vez de aceitá-las passivamente. Excelente ponto. Temos de fazer um esforço para sair às vezes das nossas zonas de conforto. Exatamente. É aí que a verdadeira magia acontece, quando desafiamos os nossos próprios preconceitos e preconceitos. Absolutamente. Abraçar a diversidade é uma dádiva que continua a dar de muitas maneiras. Não podia estar mais de acordo. Esta foi uma grande discussão. Obrigado por partilhar as suas ideias. Lição 10. Explorando novas parcerias. Saudações. Fico feliz que tenha trazido à tona a ideia de explorar novas parcerias. Que tipo de oportunidades tinha em mente? Olá, John. Tenho pensado em ramificar e colaborar com algumas novas empresas interessantes. Está aberto a ouvir mais sobre as minhas ideias? Absolutamente. Sou todo ouvido. Que tipo de parcerias considera que podem ser mutuamente benéficas? Bem, tenho pesquisado algumas startups tecnológicas que estão a fazer um trabalho inovador na nossa indústria. Acho que pode haver algumas sinergias entusiasmantes. Isso soa promissor. Que áreas específicas de colaboração estava a imaginar? Estou curioso para saber mais. Estava a pensar que poderíamos analisar o desenvolvimento conjunto de produtos ou mesmo uma oportunidade de investimento. A sua tecnologia de ponta poderia complementar muito bem as nossas ofertas. HMM é uma ideia intrigante. Teve alguma discussão inicial com estes potenciais parceiros? Ainda não. Queria saber o que pensava antes de entrar em contacto. Valorizo a sua contribuição e não queria avançar sem me alinhar consigo. Agradeço que me tenha trazido isto primeiro. Vamos definitivamente explorar mais as possibilidades. Quando é que podemos reservar algum tempo para mergulhar mais fundo nos pormenores? Fantástico! Estou animado para fazer a bola rolar. Que tal bloquearmos uma hora mais tarde esta semana para realmente elaborar um plano? Parece-me bem. Estou ansioso para ver aonde isto pode levar. Isto pode ser o início de algo muito promissor.
Lição 11. Figuras famosas e os seus legados. Ei, Ana, sabia que Toronto e Calâmbia são ambos famosos pelas suas ligações com certos indivíduos? Oh, sério! Adoraria ouvir mais sobre isso. Qual é a história por trás da fama deles? Bem, em Toronto, há uma pessoa chamada Anlon que era aparentemente tão conhecido que um grande jornal canadiano afirmou que era a pessoa mais famosa da cidade. Uau! Isso é uma afirmação e tanto. Pergunto-me o que Anlon fez para se tornar tão famoso em Toronto. Pelo que li, Anlon foi uma figura proeminente no início da história da cidade, conhecido pelas suas muitas contribuições e realizações. Interessante. E a Calâmbia? Quem é a pessoa famosa associada a esse lugar? No caso da Calâmbia, a figura famosa é na verdade a própria universidade. A Universidade de Calâmbia é há muito considerada uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas do mundo. Ah, percebi. A Universidade de Calâmbia, em vez do indivíduo específico, é o que tornou esse lugar tão famoso. Exatamente. A reputação da Universidade de Excelência Académica e a sua impressionante lista de antigos alunos consolidaram o estatuto da Calâmbia como uma instituição reconhecida globalmente. Isso faz sentido. É incrível como certos lugares podem tornar-se famosos por causa das suas fortes ligações com pessoas ou instituições notáveis. Absolutamente. Os legados destas figuras e organizações influentes podem realmente colocar uma cidade ou universidade no mapa. Com certeza. É fascinante aprender sobre as histórias por trás da fama de lugares como Toronto e Calâmbia. Concordo. É sempre interessante descobrir as histórias e histórias que contribuem para o renome de um local. Aula 12. Explorando a cozinha internacional. Bom dia, Ana. Teve a oportunidade de experimentar alguma comida de rua indiana ultimamente? Não, não fiz. Mas eu estava a fim de fazer isso. Ouvi dizer que há um excelente food truck que serve autênticos pratos indianos. Oh sim, já estive nessa antes. A comida é incrível. Os sabores são tão arrojados e vibrantes. Isso soa fantástico. Que tipo de prato experimentou? Adorava receber algumas recomendações. Bem, as samosas eram de outro mundo, crocantes por fora, embaladas com batatas temperadas por dentro. E o frango tikka masala era para morrer. Oh, ambos parecem deliciosos. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Com que sugere que eu comece? Se tivesse de escolher um, diria que o frango tikka masala é um ótimo prato de entrada. É cremoso, saboroso e não muito picante para iniciantes. Perfeito. É exatamente isso que procuro. Mal posso esperar para ver aquele food truck e mergulhar numa autêntica cozinha indiana. Vão adorar. O proprietário é tão apaixonado por partilhar os sabores da Índia com a comunidade. Aposto que a comida é uma maneira incrível de aprender e apreciar diferentes culturas. Absolutamente. Experimentar novas cozinhas abre realmente os seus olhos para a diversidade do mundo. Concordo. Estou entusiasmado por expandir os meus horizontes culinários com esta experiência de comida de rua indiana.
Fantástico! Deixe-me saber como foi. Estou sempre feliz em descobrir novos pratos favoritos. Lição 13. Planear uma excursão de compras. Ei, Ana, já começou a planear a nossa viagem de compras? Ainda não, mas pensava que deveríamos estabelecer um orçamento antes de irmos embora. É uma ideia inteligente. Não queremos gastar mais e acabamos por nos arrepender mais tarde. Exatamente. Alguma ideia de quanto devemos alocar para a viagem? Deixa-me pensar. Eu diria que algumas centenas de dólares deveriam dar-nos muito com que trabalhar. Parece razoável. Podemos usar isso como uma orientação geral e depois ajustar conforme necessário. Boa chamada! Deveríamos também fazer uma lista das lojas que queremos chegar. Definitivamente. Estava a pensar que podíamos começar no centro comercial e depois ver algumas das boutiques no centro da cidade. Oh, é uma ótima ideia! O centro comercial tem uma variedade tão grande e as boutiques têm achados mais únicos. Absolutamente. Podemos almoçar no meio para reabastecer e manter a nossa energia alta. Excelente plano! Isto está a ser uma fantástica aventura de compras. Já estou a ficar entusiasmado. Vai ser muito divertido passar o dia a navegar e a descobrir novos tesouros. Concordado. Com um plano sólido e orçamento, acho que estamos prontos para conquistar esta viagem de compras. Parece perfeito. Mal posso esperar para ver que tipo de joias vamos descobrir. Eu também não. Este vai ser um ótimo dia de saída. Lição 14. Rotinas da manhã. Manhã. Reparei que tem bebido muito chá ultimamente. Tens razão. Tornou-se um hábito para mim também. Até me pego a alcançá-la antes de sair da cama. Uau! Isso é dedicação. O que o fez começar a beber chá de forma tão consistente? Bem, li que tem muitos benefícios para a saúde e queria incorporá-lo na minha rotina diária. É uma ótima ideia. Também tenho tentado estar mais consciente da saúde. Já pensou em adicionar chá à sua rotina matinal? Acho que me ajuda a acordar e a concentrar-me. Gosto mais de café, mas talvez devesse experimentar o chá. Acho que gostariam muito. Existem tantos tipos e sabores diferentes para explorar. Sabe, isso soa apelativo. Terei de ir buscar chá na minha próxima corrida ao supermercado. Maravilhoso! Posso até sugerir algumas boas opções iniciais, se quiserem. Agradecia isso. Quero ter a certeza de que vou ter um chá que vou gostar de beber. Não há problema algum. Fico feliz em partilhar as minhas recomendações pessoais. Fantástico. Obrigado, Ana. Isto pode ser o início de um novo ritual matinal para mim. Tenho certeza que vais adorar. O chá tornou-se uma parte tão importante da minha rotina diária. Bem, estou entusiasmado em experimentar. Quem sabe, pode até substituir o meu vício em café. Isso seria uma grande transformação.
mas tenho a sensação de que vais ficar viciado em chá num instante. Veremos isso. De qualquer forma, estou ansioso para expandir os meus horizontes de bebidas matinais. Aula 15. Explorando a fotografia. Ei, Ana, tem vindo a ter mais de fotografia ultimamente? Sabes, eu tenho. Acabei de comprar uma boa câmara e estou a gostar muito. Isso é fantástico. O que o fez decidir entrar na fotografia? Bem, posso imaginar que é um passatempo divertido e criativo. Além disso, poupa tempo e dinheiro em comparação com um estúdio. Isso é um bom ponto. Ter a sua própria câmara abre muitas possibilidades. Exatamente. Tenho experimentado diferentes contextos e técnicas. Isso deve ser realmente satisfatório. Tiraste alguma fotografia de que te orgulha particularmente? Sim, na verdade. Tirei uma ótima foto do horizonte da cidade outro dia. Oh, adoraria vê-lo. A fotografia é uma habilidade tão impressionante. Terei de te mostrar um dia. É muito gratificante captar esses momentos especiais. Aposto que sempre admirei as pessoas que conseguem tirar fotografias bonitas e com aspecto profissional. É definitivamente uma forma de arte. Mas com um pouco de prática, qualquer um pode tomar o jeito. Isso é encorajador. Talvez eu tenha de pedir a tua câmara emprestada e experimentá-la eu mesmo. Terei todo o gosto em ensinar-vos alguns truques. A fotografia é um passatempo tão divertido e acessível. Fantástico, vou aceitar isso. Poderia ser uma ótima maneira de nos unirmos também. Definitivamente. Estou sempre à procura de amigos da fotografia para explorar a cidade. Bem, considerem-me inscrito. Esta vai ser uma nova aventura emocionante. Mal posso esperar. Vai ser incrível descobrir o mundo através das nossas lentes. Eu também não. Obrigado por me inspirar a experimentar algo novo. Aula 16. Explorando o Mardi Gras. Bom dia, Ana. Sabia que o Mardi Gras é celebrado em Nova Orleans todos os anos? Fiz. Sempre quis experimentar as celebrações vibrantes lá. Eu também. Nova Orleans e arredores ganham vida durante o Mardi Gras. Ouvi dizer que os desfiles, as fantasias e a energia geral são simplesmente incríveis. Absolutamente. A cidade dá tudo de si com as suas exibições coloridas e extravagantes. Posso imaginar que as ruas estão cheias de foliões a desfrutar das festividades. Com certeza. Deve ser uma atmosfera tão divertida e animada para fazer parte. Aposto que a comida e a música também são fantásticas. Nova Orleans é conhecida pela sua rica cultura. Definitivamente. Deliciar-se com a cozinha cajun e crioula é uma obrigação durante o Mardi Gras. E a música jazz deve criar uma banda sonora tão vibrante e comemorativa. Exatamente. Adorava dançar nas ruas e absorver todas as tradições locais.
Eu também. O Mardi Gras parece ser a melhor experiência de festa. Está definitivamente na minha lista de desejos. Não consigo pensar num sítio melhor para soltar. O mesmo aqui. Nova Orleans durante o Mardi Gras soa como uma explosão absoluta. Com certeza. Já estou a ficar entusiasmado só de pensar nos trajes coloridos. Oh, aposto que a criatividade que entra nos figurinos é tão impressionante. Definitivamente. Deve ser uma atmosfera tão criativa e festiva. Mal posso esperar para ver fotos e ouvir tudo sobre isso se acabarem por ir algum dia. Absolutamente. O Mardi Gras em Nova Orleans é definitivamente uma experiência única na vida. Aula 17. Explorando os marítimos. Ei Ana, sabia que a região marítima do Canadá é composta por New Brunswick, Nova Escócia e Prince Edward Island? Eu fiz. Sempre fui fascinado pela cultura única e pela beleza natural dos marítimos. Eu também. É uma parte tão pitoresca e encantadora do país. Absolutamente. As costas acidentadas, as pitorescas cidades costeiras e a rica história são tão atraentes. Definitivamente. Adoraria explorar os faróis, aldeias de pescadores e paisagens deslumbrantes. O mesmo aqui. Os marítimos parecem o destino perfeito para uma escapadela relaxante e panorâmica. Absolutamente. E o marisco deve ser incrível, estando mesmo na costa atlântica. Oh, só consigo imaginar a lagosta fresca, vieiras e outras iguarias. Dá água na boca só de pensar nisso. Aposto que a cozinha local é fantástica. Com certeza. E a cultura marítima, com as suas tradições náuticas, parece tão intrigante. Definitivamente. Adoraria aprender mais sobre a herança acadiana e as influências indígenas. Eu também. Os marítimos parecem ter uma tapeçaria cultural tão rica e diversificada. Absolutamente. Seria fascinante explorar a arte, a música e os festivais da região. Definitivamente. E as atividades ao ar livre, como caminhadas, caiaque e observação de baleias, são incríveis. Eu sei, as paisagens naturais, das marés de Fundy às praias de areia vermelha, são de tirar o fôlego. Definitivamente. Os marítimos parecem a mistura perfeita de beleza natural e charme cultural. Concordo. Está definitivamente na minha lista de viagens. Mal posso esperar para experimentar os marítimos um dia. Lição 19. Orçamento para viagens. Olá, Ana. Estou a começar a planear a minha próxima viagem e estou a tentar manter um orçamento apertado. Ok, com que tipo de orçamento está a trabalhar? Terei todo o prazer em ajudá-lo a encontrar algumas opções acessíveis. Bem, espero mantê-la em torno de $30 por dia, se possível. Tem alguma dica para viajar com orçamento limitado? Absolutamente. Há muitas maneiras de poupar dinheiro enquanto viaja. Reservar alojamento com antecedência é muito importante.
Isso faz sentido. E a comida? Acho que cozinhar algumas das minhas próprias refeições ajudaria. Definitivamente. Comer em mercados locais ou mercearias pode poupar uma tonelada em comparação com restaurantes. Excelente. Esse é o tipo de conselho que eu esperava. Alguma outra dica económica? Claro, procure atividades gratuitas ou de baixo custo, como caminhadas, passeios a pé ou apenas explorar a pé. Oh, é uma ótima ideia. E provavelmente devia evitar armadilhas caras para turistas, certo? Exatamente. Fique atento aos locais e terá uma experiência muito mais autêntica por menos. Fantástico. Isto é tudo super útil. Sinto que estou no caminho certo para planear uma viagem acessível. Fico feliz em poder dar-vos algumas dicas úteis. Deixe-me saber se precisar de algum outro conselho de viagem com orçamento limitado. Vai fazer. Muito obrigado, Ana. Estou muito entusiasmado por começar a planear os detalhes agora. Lição 20. À procura do cobertor perfeito. Ei, Ana, estou à procura de um cobertor novo. Algo acolhedor e suave seria ótimo. Oh, isso soa adorável. Que tal este? É macio e tem uma textura agradável e de pelúcia. Isso parece muito confortável. Qual é o preço desse? Na verdade, é bastante acessível, apenas cerca de $25. A qualidade parece muito boa também. Oh, fantástico. Isso está no meu orçamento. Acha que me manteria quente o suficiente? Definitivamente. O material é perfeito para ficar aconchegante numa noite fria. Possui ótimo isolamento. Excelente. É exatamente isso que procuro. Pode mostrar-me algumas outras opções também? Claro, deixe-me puxar mais alguns cobertores que possam caber na conta. Aqui está um com um padrão divertido. Oh, gosto do design desse. Como é a suavidade em comparação com a primeira? É igualmente suave, se não um pouco mais suave. O tecido é realmente de alta qualidade. Que bom. Esse também pode ser um candidato. Ok, mostra-me mais uma opção se não te importas. Absolutamente. Deixe-me ver o que mais posso encontrar. Ah, aqui está um super de pelúcia que está à venda. Oh, isso parece incrivelmente suave. Talvez eu tenha que ir com esse. É perfeito. Ótima escolha. Acho que ficará muito feliz com esse cobertor acolhedor. Fantástico. Estou animado para levá-lo para casa e aconchegar-me. Muito obrigado pelas recomendações. Lição 21. Comparando deslocações. Bom dia, Ana. Como é que vais trabalhar todos os dias? Costumo ir de autocarro. É uma viagem muito fácil para mim. Ah, pegar o autocarro é conveniente. E durante a hora de ponta? O autocarro pode ficar um pouco lotado, mas ainda assim leva-me a trabalhar a tempo. Entendo. Na verdade, dirijo-me até ao escritório. Levo-me cerca de 30 minutos em cada sentido.
Conduzir dá-lhe mais flexibilidade, mas o trânsito deve ser um problema. Tens razão. As estradas estão sempre tão apoiadas nos dias de hoje. Posso imaginar. Pelo menos no autocarro posso relaxar e ler ou ouvir música. Isso é uma boa observação. Estou preso ao volante o tempo todo. Tem os seus prós e contras, não tem? O que é que mais gosta no seu trajeto? Acho que aproveito o tempo a sós para me preparar mentalmente para o dia. É uma boa maneira de ver isso. A viagem de autocarro é a minha hora de relaxar antes do trabalho. Sim, posso ver como isso seria benéfico também. Talvez devesse considerar o transporte público. Vale a pena investigar se quiser reduzir o stress da condução, embora o horário dos autocarros possa demorar alguns ajustes. Isso é verdade. Vou ter de pesar as opções e ver o que funciona melhor para mim. Lição 22. Planear uma caminhada de fim de semana. Olá, Ana. Estou a pensar em fazer uma caminhada no sábado. O tempo parece ótimo. Uma caminhada soa maravilhosa. Para onde planeia ir? Estava a pensar em ir à trilha no Parque Estadual. Já esteve lá antes. Sim, adoro esse trilho. Tem uma paisagem muito bonita ao longo do caminho. Fantástico. É bom ouvir isso. Quanto tempo costuma demorar a caminhada? São cerca de 5 a 6 horas de ida e volta, dependendo do seu ritmo. Certifique-se de que embala bastante água. Ok, é bom saber. Vou ter a certeza de trazer muita hidratação. Alguma outra dica? Use botas de caminhada resistentes e vista-se em camadas caso o tempo mude. Entendi. Isso é um conselho muito útil. Quero ter a certeza de que estou preparado. Definitivamente. E não se esqueça de alguns lanches saudáveis para reabastecer durante a caminhada. Boa chamada. Vou ter a certeza de embalar algumas misturas de trilhos ou barras de granola. Perfeito. Tenho a certeza que vais ter um tempo maravilhoso no trilho. Estou muito ansioso por isso. Obrigado pelas dicas. Lição 23. Conselhos de viagem imersivos. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem ao estrangeiro. Quanto tempo recomendaria que eu fosse? Isso é emocionante. Sugiro cerca de 2 semanas para mergulhar completamente. 2 semanas, hein? Isso soa como uma boa quantidade de tempo para realmente experimentar a cultura. Absolutamente. Dá-lhe tempo suficiente para ver os principais pontos turísticos e ainda ter alguma flexibilidade. Isso faz sentido. Quero aproveitar ao máximo o meu tempo lá e não me sentir apressado. Exatamente. Uma viagem muito curta pode deixá-lo com a sensação de não ter conseguido cavar fundo. Sim, não quero apenas deslizar a superfície. Alguma dica sobre como maximizar essas 2 semanas? Com certeza. Eu recomendo reservar acomodações em uma localização central. Dessa forma, pode facilmente caminhar ou usar o transporte público para se locomover-se. Bom ponto.
Reduzir o tempo de transporte permitir-me haver mais. Definitivamente. E tente aprender algumas frases-chave na língua local antes de ir. É uma ótima ideia. Mostra respeito e facilita a ligação com os locais. Absolutamente. E estar aberto a experimentar novos alimentos. Isso é uma grande parte de mergulhar na cultura. Com certeza, quero experimentar plenamente a cozinha. Algum prato imperdível que recomendaria? Oh, a comida de rua local é incrível. E definitivamente não perca os tradicionais produtos de panificação. Tudo isso soa delicioso. Mal posso esperar para mergulhar na cena culinária. Acho que 2 semanas é a quantidade perfeita de tempo. Voltará a sentir-se revigorado e inspirado. Espero que sim. Obrigado por todas as ótimas dicas. Estou muito ansioso por esta viagem. Lição 24. Escolhendo a mala perfeita. Manhã. Estou à procura de uma mala nova. Alguma recomendação? Oh, compras de malas. Que emocionante. Que tipo de funcionalidades procura? Bem, quero algo duradouro, mas não demasiado pesado. E possivelmente com alguns compartimentos. Um saco de tamanho médio com compartimentos parece super conveniente. Dessa forma, pode manter-se organizado. Exatamente. Era o que eu estava a pensar. Que estilos acha que funcionariam bem para viajar? Os estojos de face dura são ótimos para proteger os seus pertences, mas os lados macios são muitas vezes mais leves. Isso é um bom ponto. Não quero nada demasiado volumoso que seja difícil de transportar. Definitivamente. E procure um com boas rodas, o que torna a navegação nos aeroportos muito mais fácil. Oh, tens razão. Rodas de rolamento suave são uma obrigação. Devo considerar mais alguma coisa. Oh, e veja se consegue encontrar um com uma porta de carregamento USB incorporada. Super prático para os seus dispositivos. Uau, nem sequer pensei nisso. Isso seria muito útil em dias de viagem longos. Absolutamente. E não se esqueça de verificar também a garantia, no caso de acontecer alguma coisa. Boa chamada. Quero ter a certeza de ter uma mala de qualidade que vai durar algum tempo. Definitivamente. Com a mala certa, as suas viagens serão muito mais tranquilas. Estou animado para começar a minha pesquisa. Obrigado por todas as ótimas dicas.